Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios 11. Amém. Está com o seu telefone? Cadê seu telefone? Todo mundo aí? Agora, faz uma selfie. Vou fazer de vocês. Mas eu quero que você faça a sua. Faz uma selfie sua. Depois que você faz uma selfie, você faz o quê? Você olha para ela, né? Cadê? Quem fez? Fez a selfie? Não? Amanda, o Alisson. Tá legal sua foto? Olha aí, o que você acha? Amanda, tu fez, né? E aí? Você fez com a sua amiga. Como é que tá a sua amiga? Fala para mim aí na foto. Na foto que você tirou. Na foto, olha para a foto. Como é que ela tá legal? E você? Tá linda? Conseguiu se ver linda? Show de bola. Quem é que olhou e falou assim, se eu falasse agora, posta essa foto do jeito que tá, sem pensar duas vezes. E aí? Hã? Não? Por quê? Porque você viu o defeito, né? A gente sempre olha a nossa foto, né? Mas guarda aí, guarda essa selfie. Não apaga, não. Não apaguem, não apaga. Depois a gente vai postar, todo mundo. Tô brincando. Mas vamos lá. 1 Coríntios. Paulo escreve uma carta no capítulo 11 de Coríntios, no versículo 28. Eu vou ler o 27 só para... Mas a gente vai falar especificamente do 28, parte A, ok? Todos acharam? Diz amém? Amém? 1 Coríntios 11, 27. Primeiro 27 diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora 28. Que cada um faça o quê? Faça o quê? Cada um examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aqui na minha Bíblia, na parte A, diz assim, que cada um examine a si mesmo. Se Paulo tivesse aqui hoje, ele poderia dizer assim, faça uma selfie. Concorda comigo? Paulo faz um convite, faça uma selfie de você mesma. E o que é selfie? Quem pode me dizer o que é selfie? Oi? Um autorretrato. A palavra selfie, aí eu vou falar bonita aí, quem gosta de português, é um neologismo, ou seja, é uma linguagem nova, né? Eu estou bem jovem hoje. Com origem do termo self-portrait, que significa autorretrato, como a nossa irmã ali falou, que significa fazer uma foto de si mesmo. Isso está muito na moda, né? Muito comum isso, neném já nasce, né? Aprendeu a levantar o telefone, a criança já sabe passar o dedinho e já sabe virar e fazer uma selfie. Isso virou muito comum. Mas eu queria trazer, eu gosto sempre de trazer temas assim que nos fazem pensar, né? Na verdade, nos fazem guardar, não necessariamente a palavra de Deus, ela está escrita com todas essas letras, mas eu tenho certeza que você não vai esquecer mais quando Paulo fala a respeito disso. A palavra examinar, nesse versículo, ela vem do grego dokimazo. Isso você não vai lembrar depois, tenho certeza. Você vai lembrar do selfie. Do dokimazo você não vai lembrar. Mas só para ficar explicadinho aí, para a gente trazer mais entendimento, mais a fundo do que a gente está falando, a palavra examinar do grego, ela vem aí trazendo um significado sobre testar, provar, aprovar, julgar valioso, verificar, e aí no significado lá vem dizendo verificar se é genuíno, verificar se é de verdade, verificar se é correto, se é positivo. Então, eu entendo que Paulo aqui está fazendo uma orientação, uma advertência à igreja que estava em Corinto a respeito disso. Mas em que contexto estava essa história acontecendo? Para aquilo que a gente vai falar. Eu prometo ser breve hoje, acredito que vou ser mais breve possível. Tentar, né? Mas eu vou tentar que você medite comigo nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que Ele traz aos nossos corações através da palavra dEle. A palavra de Deus diz que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés
e luz para o nosso... Quem lê a Bíblia aí? Para o nosso caminho. O salmista fala isso. Então, toda palavra liberada nesse altar, toda palavra liberada para a tua vida, jovem, seja hoje, seja cada sábado, entenda como uma bússola, como um direcionamento. Num caminho escuro, num caminho onde você não sabe onde vai pisar. Sabe, eu sempre falo isso. Se está escuro, no escuro ninguém anda. Se no escuro você consegue sair do lugar? Dificilmente. Talvez você já conheça, né? Onde você está, conheça o território. Mas imagina se num lugar escuro que você tem que caminhar. A chance de se perder é muito grande. Mas por isso o salmista usa essa linguagem. Isso nem estava aqui dentro da palavra, tá? Mas trazendo para vocês a importância hoje de se absorver aquilo que Deus quer tratar e falar aos nossos corações. Porque é muito bom louvar, é muito bom adorar o Senhor, é muito bom pular, é muito bom fazer tanta coisa e a gente é livre para fazer mesmo. Glória a Deus por isso. Mas há momentos de se parar e ouvir. E ouvir é diferente de escutar. Né? Ou vice-versa, mais a fundo, não é simplesmente se ouvir o que está sendo dito aqui e sair da mesma forma. E eu vou fazer, desculpa a comparação, já tenho a idade um pouco mais avançada do que vocês, e posso dizer que nessa idade a gente é mestre em fazer isso. Sim, né? Quem é que nunca fez assim? A mãe fala, concorda com tudo, mas não faz a metade. Te achou aí? Eu te achei? Mas, porque essa chamada de atenção nesse momento é para que você peça ao Senhor que a sua mente seja levada cativa a Ele agora, para a palavra que Ele quer direcionar o teu coração. Sabe, direcionar o teu coração em dias difíceis, que talvez você tenha contado com amigos, talvez você tenha criado expectativas de uma resposta em pessoas, em familiares. Talvez você tenha andado sozinho e pensado, eu não tenho ninguém. Mas eu quero te dizer que a lâmpada para os seus pés hoje, aquele caminho que você não tem sabido para onde ir, aquilo que você não tem saber, não estou sabendo conjugar o verbo não, mas me ajuda aí. Aquilo que você não sabe como fazer, aquilo que você não tem entendido como vai ser. Eu quero te dizer, convida Ele, mergulha na palavra dEle e a luz. Sabe um holofote que se abre? Sabe quando acaba a luz e a gente fica agoniado e de repente volta, todo mundo... Não é assim? Porque o que você não estava encontrando, você começa a encontrar. Se você está perdido, você se acha, porque você já sabe por onde ir. Isso é que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Isso é que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Por mais angustiante que esteja, por mais desesperador que esteja, naqueles momentos que parece que ninguém te entende, eu quero te dizer, Ele é aquele que conhece o mais profundo do teu interior. E, voltando aqui, quando Paulo ele faz essa advertência, a gente está acostumado a pregar, a falar, eu mesmo tantas vezes, a gente prega porque essa passagem é quando Paulo fala, ele escreve uma carta, tá? Ele esteve um período com a igreja em Corinto, numa cidade chamada Corinto, e ele ouve falar sobre como está, e ele entende que eles precisam ser advertidos, orientados, mais uma vez, como eu e você, todos os dias, precisa ser lembrado de alguma coisa. E a palavra de Deus diz que Paulo manda uma carta, escreve para eles. E escreve trazendo direcionamento de alguns pontos. E nesse capítulo aqui, propriamente, é uma diretriz para a Santa Ceia. Você não está vendo bandeja aqui, você não está vendo nada, nem o diácono Valmir está aqui, né? Mas a palavra de Deus fala de Santa Ceia. Onde eu vejo Santa Ceia, eu não estou mudando o que está escrito, mas aquilo que eu trago hoje para a nossa reflexão é a respeito da nossa comunhão com Deus. Não necessariamente o ritual da Santa Ceia, mas um momento de comunhão. Porque Paulo traz a lembrança daquele povo, como eles estavam agindo e como não deveria agir a respeito do sangue de Cristo que foi derramado. E trazendo aqui para o nosso contexto,
Relembrando, Paulo lembra algo que eles já sabiam e que vocês também sabem. Nos reunimos como igreja, vivemos em comunhão como igreja porque acreditamos num propósito, acreditamos na eternidade. Mas a eternidade essa que foi conquistada, a salvação essa que foi liberada, alcançada, pode ser alcançada por nós através de Jesus Cristo. Aquele que morreu, derramou o teu sangue puro, que justificou os nossos erros, os nossos pecados, trazendo justificação e nos dando vida e vida em abundância. E é nesse contexto que Paulo traz a memória. Olha, quando você fazer isso em memória de mim, quando você se sentar à mesa, e aqui a gente não está se sentando à mesa, mas eu quero que você entenda que a nossa vida todos os dias tem que haver comunhão com Deus. Todos os dias tem que haver relacionamento com Ele, porque não é simplesmente dentro da igreja, não é simplesmente no horário de culto. A gente não é crente aqui no horário porque sua mãe e seu pai sabem que você está aqui, e quando você sai daqui, só Deus e o povo e a escola sabem quem é você. Mas aquilo que eu não estou aqui para acusar, para, trazer culpa, nada disso. Mas eu estou aqui para trazer uma reflexão. E Paulo faz o seguinte, olha, não pode comer indignamente, não pode beber indignamente. Ele não está aqui esculachando o povo de Corinto, não. Ele está aqui relembrando que há coisas que precisam ser vistas, que há coisas que precisam ser cuidadas quando se diz a respeito de comunhão com Cristo. Quando a gente trata a respeito de se sentar à mesa, você trata a respeito de estar em comunhão com o Pai. Afinal de contas, foi um sangue puro derramado em favor dos nossos pecados. E ele traz, em outras palavras, que não é de qualquer maneira que eu vivo em comunhão com Cristo. Mas eu preciso. Mas ele fala essa frase, que para mim ela pode mudar tudo. Porque se a gente fosse pensar, a gente sempre vai ter o que condenar. Como diz o pastor, você não tem pecado, ó santo, você já pode ser levado. Que nós temos, engano nosso, achar que não tem. A gente vai pecar. Mas a diferença está em todos os dias. Fazer o que Paulo fala aqui. Ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Ele fala, faz um selfie, querido. Você tirou uma foto sua aí. Você pode olhar para essa foto aí agora? Se você olhasse para essa foto e tivesse que apontar agora para você mesmo, o que precisa ser revisto? Te vem alguma coisa? Eu não estou falando do teu cabelo, eu não estou falando do seu nariz afilado, eu não estou falando da sua boca. Né? Eu não na época de que tem que aumentar a boca, que a sua é pequena, é grande, não estou falando disso. Mas imagina que você olhe para a sua selfie aí, para a foto que você tirou de você mesmo. Imagina que você esteja fazendo um exercício de olhar para si mesmo. E aí, tem alguma coisa? Pode me responder, gente? Vamos lá. Tem alguma coisa? Tem, de verdade. Sempre tem. A gente corre para lá, corre para cá, às vezes passa despercebido. Mas acho que quando Paulo fala assim, examine-se, ele fala assim, meu filho, para aqui. Para! E olha para você. Não é de qualquer jeito que se entra na presença do Pai. Mas, Pamela, como? Você veio aqui para me acusar? Não, meu irmão, pega toda a acusação e joga por terra em nome de Jesus. Ele já te justificou. Ele já te comprou com preço de sangue. Abre só um parênteses aqui. Eu vinha conversando com o meu digníssimo, voltando de viagem, e a gente vinha batendo um papo de salvação. Falando sobre alguns ensinamentos, né? Estudos que ele vinha construindo. E aí ele fala, eu fui fazendo algumas perguntas, e é interessante que a gente fala assim, quem aqui já aceitou Jesus? Todo mundo aqui aceitou Jesus? Todo mundo? Tem alguém aqui que não... Eu não vou falar para não expor, né? Que às vezes parece que a gente está... A intenção não é essa. A intenção é só que a gente tem o costume de dizer assim, eu aceitei Jesus. Eu não aceitei Jesus. Mas o que seria aceitar Jesus? Você já se perguntou o que é aceitar Jesus? Você já se perguntou o que é aceitar Jesus? Pergunta ao seu irmão, você sabe o que é aceitar Jesus? Sabe me explicar o que é aceitar Jesus? Sabe, Aline, o que é aceitar Jesus? Hã? Aceitar o quê?
que Ele é o único Salvador da minha vida. Amém. Vou perguntar, cada um vai pensar de um jeito. Mas, historicamente, a gente vinha falando que o aceitar seria um termo jurídico. Alguém aqui fez direito? Nem esquerdo. Quem? Eu sou de exatas, então... Mas, juridicamente, naquela época, quando alguém cometia um erro, outro poderia assumir o erro por ele. Outra pessoa. Imagina que o Alisson cometeu um erro e eu resolvo assumir a culpa do Alisson. Mas, juridicamente, era como se tivesse um termo, como é que fala, gente, o nome de um documento aí, mas imagine um termo, né, jurídico, onde vai se descrever o problema, a culpa, e eu resolvo assumir a culpa do Alisson. Ou seja, aquilo que estava sobre ele, tudo aquilo que ele tinha que pagar, é transferido para mim. Só que isso só era válido se ele aceitar. Juridicamente, ele tinha que escrever, eu aceito. Então, a partir daí, é que valeria que aquilo que estava sobre ele passaria sobre mim. Então, na teoria, Jesus ele fez isso. Ele pegou os nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele comprou a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Por isso que a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz. Se hoje eu tenho paz, estava sobre ele. Sabe por quê? Porque juridicamente ele assumiu toda essa culpa. Por que eu falo juridicamente? Mas espiritualmente, em todas as formas. Eu falo juridicamente no sentido do termo, que se explica o que aconteceu naquela época. Mas quando eu digo que eu aceitei, eu estou dizendo que eu aceitei que o sacrifício dele valeu para mim. E a partir daí eu estou livre. Eu sou livre para viver uma vida em abundância. Mas aí você consegue entender a responsabilidade de um aceite desse? Você consegue entender uma responsabilidade que não é simplesmente alguém que te faz uma pergunta com o público olhando e você levanta a mão porque você está com vergonha? Ou alguém que te intimida a dizer, você é o único que não aceitou Jesus, você tem que aceitar. Ou porque a sua mãe te diz que esse é o caminho e você resolve seguir, porque o que a sua mãe falou está falado, mas você não sabe nem o que está fazendo. Mas eu quero te dizer, ele te chama hoje a conhecer e prosseguir em conhecer mais ele, entendendo mais sobre o sacrifício dele, dando valor através de uma vida de comunhão. Uma vida, sabe, de aceites todos os dias. Eu aceito, Senhor, o teu sacrifício. Como que eu aceito esse sacrifício? Me examinando a mim mesmo todos os dias. Eu faço uma selfie. Eu olho para mim e falo, não tá bom não. Tem que melhorar. E é por ti, Jesus. Eu abro mão, eu renuncio. E eu vivo mais um dia em comunhão contigo. Louvado seja Deus. No contexto histórico, a igreja de Corinto, ela estava localizada numa região, uma capital de uma província romana, de uma cidade chamada Caia, e ela ocupava a maior parte da Grécia Antiga, e ela era uma cidade muito famosa, uma cidade muito importante, muito conhecida, porque ela era o centro dos negócios da época. Então, todas as negociações, as riquezas, todos os a parte, centro de cultura, de arte. Imagina um lugar que todo mundo quer ir, todo mundo quer estar. Ali você encontra cultura, ali você encontra, enfim, diversões. Ali você encontra um centro de intelectuais, de estudos, de inteligência. Porque era um lugar que todo mundo queria estar. Em outras palavras, Corinto era o sonho de todo mundo viver em Corinto. Então, era um lugar que todo mundo queria estar. Ele não era só um centro, era um centro comercial, ou seja, de muita riqueza, de muita provisão, né? Mas também de diversões, artísticos. Era um lugar considerado o que se tinha mais desenvolvido culturalmente naquela época. Então, se a gente pensar no mundo, tem lugares assim, né, de referência. Concorda comigo? Você pensa assim, o lugar. Imagina, quando a gente brinca assim, fiquei rico. Quero ficar rico, meu sonho é ficar rico e vou para onde? Qual o primeiro lugar que vem na sua cabeça? Fala aí. Para onde? Grécia. É isso, Grécia? Mas quem? Aonde? Cabo Sul? Oh, glória! Aleluia! Vai fazer igual sabe aquelas notícias da Forbes?
empresária investe não sei quantos milhões para transformar a região. Não tem aquelas notícias assim? Vai ser aquele que vai trazer mudança para Cabo Sul. Assim como estamos trazendo mudança para Caiuaba. Eu creio nisso, amém? Eu vivo profetizando isso. Nós somos uma igreja que estamos plantados nesse lugar para trazer mudança. Não é sobre riquezas, é sobre aquilo que o nosso Deus pode fazer na sua essência por aqueles que querem ter um relacionamento de comunhão verdadeira com Ele. Louvado seja Deus. E aqui era um lugar mais desenvolvido. E eu fiquei pensando, meu Deus, que contexto é esse? A Bíblia fala, se você vê no capítulo 1, não precisa abrir, ou melhor, se quiser abrir e me acompanhar, no capítulo 1, quando ele começa a carta, ele fala sobre a igreja. Ele diz no capítulo 1, versículo 4, assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Em tudo, em tudo. Era uma igreja próspera, uma igreja abençoada. Em toda palavra, no conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. Olha que legal, ele está escrevendo uma carta para exortar uma igreja que ele está dizendo que é maravilhosa. Né? De maneira que não lhes tem faltado nenhum dom, olha isso. Então, tudo que havia de bom naquela cidade havia também na igreja de Corinto. Não lhe faltava nenhum dom enquanto aguardam a revelação do nosso Jesus. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis nos dias do Senhor. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Mas logo em seguida ele começa, porém, contudo, todavia, né? Toma-lhe cajado. E aí ele vem falar o que a gente está falando hoje, todos os cajados que ele deu. Mas por que isso, gente? Porque aqui era considerada uma cidade, como era uma cidade tão evoluída, havia gente de todo tipo. Era uma cidade com muita diversidade. E não só no termo que a gente utiliza hoje, moderno, mas diversidade mesmo de cultura, de pessoas. E onde há pessoas, onde há diversidade, há muitas ideias, há muitas coisas. Mas a gente observa que Paulo traz aqui a memória, traz aqui a lembrança. Foi estabelecida uma igreja de honra, foi estabelecida uma igreja que havia comunhão com Deus nesse lugar. Mas ela precisava de manutenção, ela precisava ser orientada para que ela não perdesse aquilo que Deus dava, assim como eu e você. Todos os dias a gente precisa de manutenção da nossa vida com Deus. E mediante a tudo isso, que nesse lugar havia muitas coisas. Porque quando há muita coisa num lugar, a tendência é que as pessoas daquele lugar carreguem tudo aquilo. E eu fiquei pensando na gente. É verão. E onde nós estamos? No Rio de Janeiro. Meus amigos de São Paulo, eles acham que eu vou à praia toda semana. O pessoal lá do meu trabalho, a gente tem uma unidade em São Paulo. Na sexta-feira mesmo, encontrei um menino. No meio da semana, eu falei: oi, Daniel, conheço ele pelo Teams, a gente faz reunião, fala mais de perto. Na verdade, eu estive lá ano passado e o conheci. Falei: oi, Daniel, você está aqui? Ele falou: vim, passei o ano novo. A pessoa aproveita que vai trabalhar e já arma todo, porque para ele, gente, está vindo para o Rio de Janeiro, está vindo... Uau! Mas se vocês olharem, nós estamos num estado assim. Um lugar que todo mundo quer estar. Todo mundo quer morar em Copacabana. Leblon, acho que é o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, ele é o símbolo do verão. Falou em verão, se você fizer uma pesquisa, é o destino mais procurado no mundo. Né? Você vai na Zona Sul, eu tenho que levar a Aline comigo. Né? Porque eu não falo... Oh, céus, oh my God. Me lembrei, uma pausa aqui, desculpa, licença. Me lembrei do Luau. Aparece lembra que apareceu um jogador, uns gringos lá na praia? Você lembra, Camila, disso? Que a Tainá ainda estava aqui. Foi antes da pandemia, né? A Tainá, uma prima minha, que ela mora na Inglaterra, ela estava passando um tempo aqui comigo, e ela fala algumas línguas. E aí, irmão, a gente queria evangelizar. Os caras desceu do hotel, viu a gente, e a gente, crente, vai fazer o quê? Evangelizar.
E ele achando um barato, querendo cantar. A gente teve que pedir socorro, né? Para Tainá, para falar. Mas, assim, foi uma oportunidade. Eu tenho certeza que ele ouviu falar do amor de Deus. Mas estou aí dando um spoiler de como é o luau. Muitas coisas acontecem, né? E é muito gostoso, muito legal, por sinal, uma benção. Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês, o nosso contexto hoje. Quando a gente fala de verão, eu quis trazer esse calor, né? Onde nós estamos? Nós estamos no centro do verão. Tudo bem que em Nova Iguaçu você tem que andar uns quilômetros, mas o povo animado para andar uns quilômetros e chegar na praia, não é verdade? Né? Tinguá. Eu estava explicando para meus amigos lá no trabalho onde era Tinguá. E eu falei, gente, o casarão é tombado, patrimônio. Patrimônio. Mas a gente tem muita coisa boa. E temos muita coisa boa. Mas o contexto é que chega o verão, chega as férias, chega as festas, chega o calor, chega aquela onda, sabe? Aquela coisa, como diz aí, eu não sei nem se ainda usa esse termo, azaração, né? Assim que fala? Rebusquei, né? Rebusquei. Eu pedi a Camila para trazer um pau de selfie para mim, ela riu de mim, disse que não se usa mais. Mas estou sendo renovada hoje pelo Senhor. Meu estoque de jovem está renovando hoje. Mas, irmãos, eu quero trazer essa reflexão com vocês. Que há um momento muito propício para se vir muitas ofertas, para se vir muitos convites, para se surgir muitas oportunidades. Há lugares onde as oportunidades elas não podem ser maiores do que a presença de Deus. Eu imagino Paulo exortando e convidando uma igreja a frear, a se examinar, a se olhar, a se ver a respeito da comunhão com Deus, a tratar Deus como se deve tratar no meio de tantas ofertas, porque ela estava inserida num lugar de muitas oportunidades, um lugar rico, um lugar de muitas festas, um lugar culturalmente favorável, um lugar intelectualmente favorável. E então eu imagino que aquela igreja, sabe, ela estava plantada num lugar onde muitas ofertas ou muitas ideias se surgiam para além do evangelho de Cristo, que ali era pregado. Mas Paulo traz a reflexão, é necessário sim parar, porque independente da sua cultura, independente do seu estágio, independente das oportunidades que você tenha, independente das riquezas que vêm à sua mão, as ofertas que vêm à sua mão, independente de qualquer coisa, olha, vocês precisam parar e entender que o sangue que foi derramado não pode ser celebrado, não pode ser feito memória de qualquer jeito. E quando eu falo memória, eu não falo de 60 meses, hoje eu falo de ter vida com Ele. Eu falo de todos os dias lembrar quem é contigo. Esse mesmo Paulo, ele fala, já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivia já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entende que ali ele passa aí, seja nas festas, seja no estudo, seja na faculdade, seja nas novas oportunidades. Ele entende que a vida que ele levava não dá mais para viver, porque ele precisa crucificar a sua carne, crucificar as suas vontades, crucificar o seu eu, tudo aquilo que ele carrega de sua humanidade, para que ele possa viver uma vida digna de quem vive em comunhão com o Pai. Não só mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu entendo que se Ele vive em mim, eu não posso mais viver de qualquer maneira. Eu não posso mais ser de qualquer maneira. Ah, vem ela. Começou o verão e já está falando isso. E tem gente. E eu me lembro, isso aí deve acontecer ainda. Não sei se ainda acontece. Mas eu me lembro que chegava o carnaval. Sumia muita gente. Porque o povo achava que estava na hora de viver as oportunidades. E aí lá para abril, maio, começava a se reconciliar. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você vai apresentar para Deus? Você não sabe o que vai ser o seu dia de amanhã. Talvez você esteja esperando o dia certo, a hora certa, ou pensando, só mais um pouquinho, Deus. Ah, isso tudo eu sei, mas eu quero viver mais um pouquinho. Ah, isso tudo eu já sei, mas eu quero aproveitar mais um pouquinho. O Senhor, Ele te chama para viver uma vida em abundância, mas uma vida que glorifique a Ele. Uma vida de alguém que diga, eu não vivo só, mas Cristo vive em mim.
Louvado seja Deus. Diante das oportunidades de verão, diante das férias, viagens, olha que legal. E eu profetizo muitas viagens, eu profetizo muitas oportunidades na vida de vocês. O ano se iniciando. Quem está entrando na faculdade esse ano? Quem vai iniciar a faculdade? Quem está com projeto aí? Pode levantar com fé. Quem tem um projeto, em nome de Jesus. Eu profetizo portas abertas, matrículas feitas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas que você viva cada um dia de ensinamento, entendendo que Cristo é contigo e a sua vida não é segundo o que você vê à sua volta, mas é segundo Ele. E eu queria falar de um cara que foi num rolê de verão. Acho que eu vou pegar pesado. Num rolê de verão. 2 Samuel, capítulo 11. Ele arrumou uma treta. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço. Olha o rolê dele. Quem gosta de passear pelo terraço? Mas não era um terraço qualquer, era o palácio, gente. Era o palácio, né? Então, ele foi dar um rolê no palácio e dali, a Bíblia diz dali, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Irmão, isso não está aqui não, mas vê se você concorda comigo. Se ele viu do terraço, ela tomando banho, estava frio? Então era verão, né? Estava na laje, fazendo marquinha, Betseba fazendo marquinha. Não tinha 3M na época de fita isolante. Né? Mas Betseba estava lá, tomando banho. Também no rolê de verão dela. Né? Não sei como é que era naquela época, se era dia sim, dia não. Mas estava na hora. E ele foi dar um rolê no terraço. E a Bíblia fala que dali ele avista uma linda mulher tomando banho. Deu treta, não deu treta? Vira para você e fala, deu treta, não deu treta? Fala para mim, se fosse você, ia dar treta? Seja sincero. Cadê os meninos aí, ia dar treta? A gente pensa assim, brinca assim, mas para pensar que é a nossa natureza, gente. A nossa natureza. Qualquer um de nós podemos estar dando um rolê de verão e a visão alcançar o que não é para alcançar. Ver o que não é para ver. Ofertas recebidos, não pagos, mas que você tem que lembrar que alguém já pagou um alto preço para tu não receber. Não é verdade? Davi, ele está... Eu vou resumir, senão vai demorar muito. Mas resumindo para você essa história e chegar onde eu quero chegar. Davi, ele avista essa mulher. E eu fico imaginando, sabe aquele cara... Eu estive na região dos lagos agora e assim, você fica observando. Já tinha muito tempo que eu não ia. Você fica observando as pessoas, né? A galerinha, a idade mais nova. A idade de vocês. E aí tem aquele o rei da pista, né? Tem o rei do rolê. Tem os caras que se acham, né? O nevô. Parece mais uma trovoada, mas, né? Mas se achando. Tem aquele cara que pega o carro do pai, né? E se acha, né? Mas brincadeiras à parte, gente. Eu fiquei imaginando que ele se achou. Afinal de contas, ele era o rei. Ele era o dono de tudo. E o coração dele simplesmente desejou aquela mulher que não era para ela desejar. Sabe por quê? Porque ela era casada. E Betseba não era casada nada mais, ela era casada nada mais, nada menos do que com o chefe da guarda. Urias. Era o chefe da guarda do rei. Ele era um homem de confiança e de muita responsabilidade. Eu não vou ler aqui para não tomar tempo, mas se você quiser ler os próximos capítulos, você vai ver que Davi chama ele e ele não volta para casa porque ele tem responsabilidades naquela noite com a guarda. Ele sabia cumprir aquilo que dizia respeito a ele.
Era um homem sério, um homem íntegro. E a sua mulher estava se banhando. E o Davi usa de sua autoridade, ele usou de sua autoridade. Porque a Bíblia fala que ele pergunta quem é, e rapidamente, o rei tem todas as respostas, né? Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi mandou que o trouxessem. E ela veio, o rei chamou, ela veio. E a Bíblia fala que Davi se deita com ela, tem relações com ela, e ela engravida. Oh, nossa sociedade, né? Faz e acontece. Mas quando engravida, pecou. É mentira? É assim desde a minha época, gente. Mas Davi não era qualquer um. Quem colocou ele naquele jeito, naquele reino, naquele lugar, com certeza ele pediria as contas. Mas ele era um homem, pecador como eu e você, dando um rolé qualquer e caiu na tentação. A Bíblia fala como que ele resolveu isso, rapidamente. A Bíblia diz que ele tenta trazer o marido dela de volta para casa, né? Manda ele vir, largar tudo, já que ele era o rei, a autoridade máxima. Ele dá o jeito dele, tenta arrumar. A gente tenta arrumar as coisas do nosso jeito, né? Quem nunca fez besteira e tentou arrumar, gente? Fala a verdade. Mas, gente, a gente tenta do nosso jeito, a gente acha que a gente vai fazer, a gente acha que vai ser só um negocinho, vai ser só um prazerzinho, vai ser só uma horinha, vai ser só uma aproveitadinha, vai ser só um rolezinho, vai ser só uma noitinha, vai ser só uma tardezinha. Né? Só uma tardezinha, ninguém vai ver. Com pé na areia. Água de coco. Mate-leão. Deu vale. Né? Nós estamos no lugar que é a cara do verão, né? Mas a gente precisa entender que temos e continuamos tendo, de janeiro a janeiro, a marca de Cristo. E a gente precisa viver uma vida em retidão, em respeito, em devoção, em entrega, em renúncia a quem aceitou que a culpa foi levada. Quem aceitou, quem assinou, eu aceito. Eu aceito que ele tome a minha culpa. Eu recebo ele. Eu preciso viver uma vida de janeiro a janeiro. A Bíblia fala que Davi, ele não consegue fazer Urias voltar, porque ele queria forjar, que Urias vá para casa, dorme com a esposa e depois o filho é dele. E aí ele ia encobrir tudo. Olha que coisa feia, né? Mas a nossa carne é assim, gente. A gente enxerga o desejo. E se a gente não vigiar, a gente não tem muito controle, não. E não deu certo o plano de Davi. E Davi bola outro plano. A Bíblia diz que Davi também usa mais uma vez de sua autoridade. E ele manda Urias para frente da batalha, no lugar mais perigoso que poderia, para que ele morresse. E assim aconteceu. Mas diz a palavra de Deus que não ficou assim. Por mais autoridade que ele como rei tivesse, por mais que ele tivesse se achando, por maior que fosse o desejo dele de ter uma mulher que não era dele, havia um propósito, um plano de Deus na vida de Davi, e ele não podia ficar daquela forma. A Bíblia fala que Deus envia Natã, e Natã vai falar com Davi. E Natã conta uma historinha, havia 2 homens, um rico, um pobre, ele vai contando uma historinha, sabe? Bonitinha. E Davi diz assim, Davi fica furioso com Natã, porque Natã conta a história, mas ele não dá nome. Ele conta como se fosse o outro. Então o furor se acende e ele diz, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. A gente é muito bom em examinar o outro, né? A gente é muito bom em examinar, encontrar, identificar o pecado do coleguinha.
A gente é muito bom em fazer juízo da vida que o outro leva, das fotos que a gente vê. Mas o Senhor nos chama a responsabilidade de hoje de cada um olhar para a sua vida. Como Paulo falava aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para você mesmo, dá para fazer um autorretrato espiritual aí. Olhar para aquilo que a terra não vai consumir, que é o teu coração, a tua alma. Será que dá para você olhar para dentro de você, se examinar e enxergar aquilo que não condiz mais com a comunhão com Cristo? Aquilo que precisa ser revisto, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser jogado fora. Mas o amor de Deus, ele é infinitamente além. Os propósitos de Deus são infinitamente além, assim como era na vida de Davi. Que Deus usa o profeta, ele não se enxergou. E tem momentos na nossa vida que a gente está tão perdido que a gente não consegue nem se enxergar. Às vezes não quer, né? Que é mais fácil dizer, eu não sei. Mas Deus não desiste, como Ele não desiste de mim e de você. Natan diz a ele, Davi, esse homem é você. Eu não sei o que o Senhor tem te pedido hoje, jovem. E não é uma palavra de acusação. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração hoje. Mas é uma palavra de direcionamento para que você viva um ano de 2024. O nosso ano começa no verão. Há países que começam com inverno. Mas o nosso ano começa com o verão, uma época muito boa, de muitas festas, muitas ofertas. O Senhor te diz, olha, comece do jeito certo. Continue do jeito certo, porque eu quero te fazer inabalável. Eu quero te dar um ano diferente, jovem. Eu quero te fazer avançar. Eu quero te usar. Eu quero renovar o meu relacionamento contigo. Mas eu te convido hoje, se examina. Você consegue olhar para dentro de você? Abre comigo Salmos. Hoje vamos ler 2 Salmos. Salmo 51. Depois que Deus trata com Davi aqui, aconteceu muitas coisas. Esse pecado teve respostas muito ruins na vida de Davi. Muita coisa aconteceu. Não ficou impune. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Deus não desistiu de Davi. E Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia. Porque ele entende, ele aprende que é preciso se examinar e reconhecer. E seguir em frente de forma diferente. Salmo 51, no versículo 6. Você pode me acompanhar? Depois que Deus usa Natan para confrontar Davi, para tratar Davi, Davi escreve esse salmo aí que você vai ler. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmaguem. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Um espírito. Deus quer nos dar um espírito inabalável. Mas um espírito inabalável, um ano inabalável, uma igreja inabalável, uma juventude inabalável. Ela vai nascer dia após dia, após você se examinar e permitir se ter uma vida conforme o coração de Deus. Viveremos um ano inabalável. Você crê nisso? Nós declaramos aqui dia 31. Nós temos declarado todos os dias um 2024 inabalável. Mas um coração inabalável de Davi veio após ele reconhecer que ele precisava ter um coração segundo o coração de Deus. Você consegue fazer uma selfie e como Davi fazer essa oração: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito
espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não me retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe, irmão, Jesus já pagou o preço. Você já aceitou que Ele levou sua culpa, já está justificado. Mas você precisa todos os dias se redimir. Você precisa de todos os dias se examinar. Você precisa de todos os dias brigar, lutar para viver uma vida segundo o coração de Deus. E por último, Salmo 139. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, Senhor. Pai, nos dê um espírito inabalável. Mas Deus, eu sei, Senhor, que esse espírito vem com um coração segundo o teu coração. No Salmo 139, Davi entende que nada do que ele fizer foge do alcance e dos olhos daquele que tudo vê. Ele declara assim: Senhor, tu me sondas e sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Olha, quem de vocês pode olhar para o outro e adivinhar o que o outro está pensando? Você pode ser até amigo e identificar o que o olhar da tua amiga está querendo dizer. Mas você jamais vai contemplar o pensamento do outro. Sabe por quê? Porque só Ele, o Deus onisciente, que pode contemplar cada mente, cada coração. O Deus onipresente, que pode estar presente em todos os lugares. Que está contigo aqui e lá fora. Que está contigo no altar. Que está contigo na faculdade. Está contigo na tua casa. Está contigo nas dificuldades. Está contigo nas vitórias. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à boca, mas tu já conheces. Tu me cercas por todos os lados e pões sobre mim a tua mão. Você pode fechar os seus olhos e imaginar a mão do Senhor sobre tu. Você pode agora fechar os seus olhos e permitir os seus pensamentos agora. Você pode imaginar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Não é uma mão de culpa, não é uma mão de julgamento, é uma mão de cuidado. Uma mão daquele que te conhece, daquele que te cerca, daquele que te entende, daquele que te compreende.